Por exemplo, hoje as mulheres são mais independentes, as mulheres estão estudando, trabalhando, fazendo faculdade, tem mulher milionária, executiva, gerente, enfim, tem mulher em tudo que é lugar, na política, etc e tal. Ou seja, a energia do planeta mudou. Então as mulheres estão desenvolvendo mais o lado masculino e naturalmente por conta da energia o homem está desenvolvendo mais o lado feminino. Então quando as pessoas falam aí na internet, coisa do tipo assim, porque os papéis estão invertidos, a mulher está fazendo o papel do homem, o homem está fazendo o papel da mulher, entendam bem uma coisa. Sim, tem muita mulher fazendo o papel de homem e homem fazendo o papel de mulher, mas isso é por falta de conhecimento, não significa que o homem tenha essa mentalidade ou a mulher tenha essa mentalidade. Não tem nenhum problema os dois interagirem entre si. Qual é o problema da mulher trazer dinheiro para dentro de casa? Nenhum! Qual é o problema do homem de vez em quando lavar roupa? Qual é o problema do homem lavar uma pia? Qual é o problema do homem fazer um almoço? Vocês estão entendendo? Quando você coloca cada um dentro de uma posição, é tipo assim, a mulher cuida disso, o homem cuida daquilo, ponto. Aí cada um fica com o seu peso. E às vezes a pessoa não tem ajuda aqui, o outro não tem ajuda lá, e aí começa a ter discussão e problema. Então tem que ter esse conjunto que agrega. Por isso que para mim, tanto homem quanto mulher precisa olhar e desenvolver o seu outro lado. Não tem problema nenhum. O que acontece? Quando o homem ele desenvolve mais o lado feminino dele, ele se torna um homem mais carinhoso, ele se torna um homem que cuida mais, ajuda mais, ele se torna mais parceiro em casa. Sabe, toda mulher gosta de um cara que ajuda em casa. É 1 milhão de coisas para fazer em casa. Ok? Vamos falar aqui a realidade, tá? Nem todo mundo tem dinheiro para ter uma diarista 24 horas por dia morando na sua mansão. Ok? E mesmo que tenha, o casamento tem outros problemas, às vezes, que não tem nada a ver com isso. Eu, no meu consultório, eu tenho gente rica e pobre, tá? Essa é a verdade. E a classe média é o que tem mais. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, a realidade da maior parte da população, vendo na pirâmide, lá na escala de status social, a maioria das pessoas vivem o quê? Um relacionamento onde os dois precisam ajudar dentro de casa e, de certa maneira, os dois precisam ajudar fora de casa também. Quando tem esse equilíbrio, onde os dois evoluem, automaticamente as duas pessoas elas se tornam um pouco independentes do outro. Isso fortalece o teu emocional, fortalece a questão da dependência. Ambos podem ajudar na hora que o outro tem um problema, alguém perde o emprego, o outro está ali para ajudar. Às vezes a pessoa não tem tempo de arrumar alguma coisa em casa, passar uma roupa e tal, o outro pode fazer isso. Sabe, não tem vergonha nenhuma. Qual o problema disso? O que é a mulher se colocar no papel do homem? Aqui nós estamos invertendo o papel. Quando a mulher tem mentalidade masculina, ela já nasce com essa mentalidade ou ela desenvolve isso por conta da educação que tem do pai e da mãe. Aí, às vezes, a mulher que é masculina, ela encontra um homem mais feminino. Então, a mulher, ela ocupa o lugar do homem e o homem ocupa o lugar da mulher. Com o tempo, essa dinâmica ela tende a ter um peso, porque o homem, de certa maneira, em algum momento, ele vai querer ser o homem. Em algum momento, toda mulher, por natureza, ela já querer ser mãe, porque é natural da mulher gerar um fruto, gerar um filho. Em algum momento, ela vai precisar desse homem masculino. E aí acontecem os conflitos. Por isso que as pessoas falam que às vezes está invertido o papel, tá? Então, isso acontece muito. Então, quando o homem vem aqui, que ele me procura, que ele é um homem feminino, eu tenho que cuidar dele para que o masculino dele venha à tona. Isso não tem nada a ver com o cara ter que cuidar da casa, gente. Isso não tem nada a ver com a mulher deixar de fazer as coisas de casa também. Mas quando os dois têm equilíbrio entre yin e yang, ou energia positiva e masculina, positiva e masculina pode falar, tá? Mas é a energia ativa e passiva, ou entre ânimos e ânima, os dois equilibram isso. Automaticamente o casal se fortalece com esse tipo de coisa. Então, assim, mulher que está ocupando o lugar do homem, em algum momento o homem vai ter que fazer esse papel, tem que desenvolver, não adianta, vai ter que estudar, vai ter que tirar um tempo para entender o que é isso, para você se colocar numa posição diferente. Através de atitudes, de ações, você começa a fazer isso. Eu faço isso o tempo todo com os alunos, o tempo todo com os pacientes. A mulher que é uma mulher muito yang ou uma mulher muito masculina, muitas vezes ela não permite, ela não dá espaço para o homem ocupar aquele lugar e ela faz tudo. Sabe, tem um problema para resolver, ela vai lá e resolve. O carro quebrou, ela vai lá e manda para a oficina, sabe? Tem certas pequenas coisas assim, estou dando um exemplo bobo aqui de quebrar o carro, mas muitas vezes é ele que tem que ir lá. E às vezes ele não quer ir, porque ele tem mentalidade feminina. Então ele prefere ficar em casa fazendo outra coisa, enquanto ela faz isso.
Quando as pessoas entendem dessa dinâmica, a mulher para de fazer isso e ele vai fazer isso. Então começa a ganhar volume para ambos os lados até que os dois se equilibram. E quando uma pessoa tem equilíbrio entre ânimos e ânima, ou quando uma pessoa tem equilíbrio entre yin e yang, a pessoa ela cria uma egrégora ao redor dela, ela tem um magnetismo muito bom, ela consegue emprego mais fácil, ela sabe se portar perante as pessoas, ela sabe se comunicar perante as pessoas, ela tem uma energia que quando ela chega no ambiente, as pessoas veem ela. Isso é natural das pessoas que têm esse equilíbrio entre energias yin e yang. Então, é muito bom quando as pessoas têm esse conhecimento e colocam isso em prática na vida. Isso é bom para a tua evolução espiritual. E automaticamente, quando você tem equilíbrio e o outro tem equilíbrio, o casal é forte junto. Isso é muito bom. Senão vai ter muito casal aí que o que é? É ânimos com ânimos. Os dois são mentalidade masculina, vive briga. Mas eles andam junto. Eles seguem em frente, mas tem muita disputa para ver quem que vai ocupar o lugar, vamos dizer assim, em primeiro lugar, né? Quem que vai ser o frente da coisa, porque tem que ter uma dinâmica nisso tudo. Ou o casal é dois ânimos, ou o casal é ânima e ânimos, que aí é um equilíbrio bom, cada um tem o desenvolvimento de ambas as partes, masculino e feminino, porém eles sabem se portar dentro dessa dinâmica. E aí tem o outro lado que é o ânima-ânima. Ou seja, mentalidade feminina com mentalidade feminina. Esse aqui é um casal mais complicado porque o casal não anda, sabe? Sempre um vai jogando a coisa pro outro. Os dois são muito sensíveis, sabe? Não tem a força do ativo, que é a energia do ânimo. Então tem que trabalhar isso com o homem, principalmente quando a mulher já é ânimo. Enfim, essa dinâmica toda, tudo isso é muito complexo para poder explicar para vocês aqui. A nossa aula já está gigantesca, mas você tem que saber que isso existe e que isso aqui, quando não está alinhado, o casal se separa. Então não adianta nada você conhecer uma pessoa, se apaixonar por ela, casar na igreja e tudo mais. Se você não tiver uma ideia de tudo isso aqui, como é que eu funciono, como é que o outro funciona, se você não entender, não estudar e não tirar um tempo para você fazer isso tudo, não adianta nada. O que adianta casar, prometer, fazer isso, fazer aquilo? Ah, vamos comprar uma casa, vamos comprar isso. Ok, comprou a casa, comprou o carro, comprou não sei o que, e agora faz o quê? Vamos começar a ladeira baixa? Não, você tem que entender isso tudo, tá? Outra coisa importante aqui, claro que isso eu não explico aqui, explico em outro momento, mas é a questão de como que o outro gosta de ser amado. Porque eu tenho um jeito que eu recebo amor. A minha esposa tem um jeito de receber amor. Você sabe qual que é o jeito que o teu parceiro gosta? Você sabe qual que é o jeito que a tua parceira gosta? Isso tudo está dentro lá daquela fase do apreço. A fase do apreço é onde que está tudo isso, que é ali que a gente desenvolve isso e fica lá.